Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos cá para mais uma pequena apresentação do programa de Química do 8º ano e vamos falar sobre os íons e os compostos iónicos, mais precisamente como se escrevem as fórmulas químicas dos compostos iónicos e o que são os compostos iónicos. Vamos lá. Vamos relembrar aqui alguns conceitos. Já aprendemos o que é que são íons. Nós sabemos que os íons são corpúsculos com carga elétrica positiva ou negativa, que resultaram da perda de eletrões ou do ganho de eletrões, respectivamente. Nós todos sabemos que os átomos são eletricamente neutros, mas pode acontecer eles ganharem ou perderem eletrões para se transformarem em íons. Aos íons com carga elétrica positiva damos o nome de cationes. Aos íons com carga elétrica negativa damos o nome de aniões. Temos aqui alguns exemplos de cationes e de aniões. Como veem, temos no caso dos cationes, temos 3 cationes que são monoatómicos, só têm um átomo. É o caso do íon sódio, íon cálcio e íon alumínio, que têm respectivamente as cargas mais 1, quer dizer que perdeu um eletrão. O cálcio tem carga 2+, significa que o átomo perdeu 2 eletrões, e o íon alumínio tem carga 3+, o que significa que este átomo perdeu 3 eletrões. Vemos aqui também o exemplo de um íon poliatómico, é o caso do amónio. O amónio aqui vê-se que é um íon poliatómico, tem mais de um átomo. Temos um átomo de nitrogênio e 4 átomos de hidrogênio, e este conjunto todo é que tem carga monopositiva. Portanto, aplicando estes mesmos conceitos aos aniões, vemos que na tabela dos aniões existem 2 aniões monoatómicos, é o íon cloreto e o íon óxido, tendo respectivamente cargas -1 e 2-. O que é que isto significa? Que o íon cloreto se formou quando o seu átomo ganhou um eletrão. O íon óxido se formou quando o seu átomo, que era neutro, ganhou 2 eletrões. Temos também aqui, na tabela dos aniões, então também temos 2 íons que são estes poliatómicos. Então, são poliatómicos, significa que têm mais de um tipo de átomo. Temos, ou mais de um átomo. Temos o íon fosfato, que é constituído por 5 átomos, 1 de fósforo e 4 de oxigênio, e este conjunto todo tem, então vemos, tem carga elétrica 3-. Já o íon nitrato também é um íon poliatómico, contendo 4 átomos, 1 de nitrogênio e 3 de oxigênio, e aquele conjunto todo tem carga mononegativa. Portanto, a diferença entre íons monoatómicos e íons poliatómicos é que os monoatómicos têm apenas um átomo e os poliatómicos têm mais de um átomo. Estamos só a relembrar aqui alguns conceitos de aulas anteriores. Ora bem, relativamente à formação dos compostos iónicos, que é o tema desta apresentação, o que é que deves saber? Corpos com carga elétrica do mesmo sinal, eles repelem-se. Corpos com carga elétrica de sinais opostos atraem-se. Portanto, há forças elétricas repulsivas e forças elétricas atrativas. Certo? Vamos supor que temos um cation, é um íon positivo, e um anião, um íon com carga elétrica negativa. Ora,
Como têm cargas elétricas opostas, naturalmente vai existir uma força elétrica atrativa. Pode eventualmente formar-se um composto dito composto iónico. É um composto formado por íons positivos e íons negativos. Vejamos. Vamos supor que temos um cationo, um exemplo pode ser o sódio, cationo sódio, e um anião, um exemplo, o íon cloreto. Entre eles existe uma força elétrica atrativa. Pode-se estabelecer uma ligação química dita que se chama ligação iónica. Veremos depois no 9º ano os diferentes tipos de ligações químicas, mas este será um deles. Portanto, é uma ligação que se estabelece entre cationos e aniões. Ora, se o cationo sódio tem carga monopositiva, mais 1, e o anião cloreto tem carga elétrica mononegativa, não é? Mais 1 menos 1, o composto na sua globalidade, a sua carga elétrica é nula. Portanto, a carga elétrica global de um composto iónico é nula, porque a sua carga positiva equilibra ou é anulada pela carga negativa dos aniões. Vejamos mais à frente. Um exemplo muito concreto. Óxido de sódio é um composto iónico. Um composto iónico constituído pelo anião óxido, como vemos no anexo na página 220 do manual Explora da Porto Editora, vê-se que existe o anião óxido na tabela e o cationo sódio. Então, na fórmula química, apresentamos primeiro o símbolo químico do cationo, Na+, e com a respectiva carga, sempre, claro, e o anião vem logo de seguida na fórmula química, O2-. Temos o sódio e o anião óxido. Por aquilo que nós já sabemos, a carga Na+ significa que o sódio necessita de ceder ou perder um eletrão. O óxido necessita de 2 eletrões, por isso é que tem carga 2-. Não é? Então, para anular esta carga global, o que é que acontece? Nós temos que existe ali uma força atrativa, são cargas elétricas opostas, e agora temos a necessidade de que se combine mais um íon de sódio para equilibrar a carga do composto. Então, no composto óxido de sódio, temos 2 cationos de sódio, cada um deles com carga monopositiva, que vão anular a carga dinegativa do íon óxido. Precisamos de 2 cationos Na+, para anular a carga dinegativa do óxido. No acerto dos compostos iónicos, das cargas dos íons, podemos facilmente acertar as cargas fazendo um cruzamento dos coeficientes entre as cargas e o número de íons de cada espécie que são necessárias no composto. Vamos ver então uns exemplos mais concretos. Vamos sistematizar primeiro as regras de escrita das fórmulas químicas dos compostos. Então, a primeira coisa que fazemos é escrever a fórmula química do cationo e depois do anião no composto. Mas para isso é preciso saber o nome do composto cuja fórmula química vamos escrever. Vamos tomar como exemplo o cloreto de cobre 2. Este 2, em numeração romana que aqui aparece, significa que é o cobre 2+, porque o cobre é uma espécie que pode aparecer com várias cargas elétricas. Então, para distinguirmos qual é o que queremos na fórmula química, aparece então
em numeração romana essa indicação. Portanto, primeiro escrevemos a fórmula química do cátion e depois do anião no composto. Vamos à tabela da página 220 e vemos o cloreto é o anião, portanto aparece em segundo lugar na fórmula química. No nome aparece em primeiro lugar, mas na fórmula química aparece em segundo. Escrevemos primeiro o nome a fórmula química do cátion, o cobre, Cu2+, e de seguida a fórmula química do anião, Cl-. A segunda regra será acertar as cargas, podendo facilmente fazer este acerto cruzando os coeficientes. Se tenho carga 2+, no meu cátion, cobre, quer dizer que necessito de 2 cloretos. Se tenho carga -1, quer dizer que necessito de 1 íon cobre. A terceira e última regra é, depois de acertar as cargas, pagamos as mesmas, mantendo sempre os acertos. E aqui está. Então, temos em primeiro lugar o nome do composto, o cloreto de cobre, este é o nome do composto iónico, cloreto de cobre. Conseguimos ver que isto é um composto iónico porque tem aqui a preposição de no nome e logo a seguir vem o nome do metal. É assim que identificamos pelo nome tratar-se de um composto iónico. E em baixo temos a fórmula química do composto iónico. Mas para lá chegar temos que fazer aquilo a que damos o nome de fazer o acerto das cargas. Referimos que no nome do composto iónico escreve-se sempre em primeiro lugar o anião. E na fórmula química, não esquecer que o que aparece em primeiro lugar é o cátion. Portanto, a ordem troca. Mais um exemplo. Nitrato de cálcio, que é usado como fertilizante. Então, a primeira coisa que fazemos é identificar o cátion e o anião no nome. Vemos que este é o anião, sempre. No nome aparece primeiro o anião e depois o cátion. Anião e este é o cátion. Vamos à tabela de íons e temos que representar a fórmula química primeiro do cátion, o cálcio, Ca2+, não esquecendo a carga que lá está, Ca2+, quer dizer que este íon se formou quando o seu átomo cedeu 2 eletrões, perdeu 2 eletrões. E agora o nitrato, vejamos, o nitrato é um íon poliatómico, NO3, quer dizer que tem um átomo de nitrogênio e 3 de oxigênio, e aquele conjunto todo tem carga -1. Portanto, já temos o primeiro passo feito, que é identificar o cátion e identificar o anião. Agora, passo seguinte será acertar as cargas. Vemos que a carga do cálcio é 2+, então nós vamos necessitar de 2 íons nitrato. E vemos que a carga do nitrato é -1, vamos precisar de 1 cálcio. E então, a forma final do acerto ficará assim. Como o íon nitrato é poliatómico, é necessário colocar os parênteses entre o nitrogênio e o oxigênio. E depois o 2 fora do parênteses. A forma final da fórmula química deste composto é
CaNO3, 2. Nitrato de cálcio. Alguns exercícios de aplicação que poderão fazer são apresentados a seguir. Portanto, recorrendo à tabela de íons da página 220 do manual ou outra, escrever fórmulas químicas dos seguintes compostos: cloreto de prata, óxido de ferro 3, nitrato de potássio, sulfato de amónio. Não esquecer de fazer o acerto das cargas e depois a representação final. E por último, uma proposta é pesquisar os símbolos químicos, os símbolos de advertência presentes em cada um destes compostos mencionados no exercício 1. Encontramos-nos na aula. Adeus!